Meu querido irmão, minha amada irmã, muito boa noite. Eu te saúdo com a paz do Senhor, a paz que excede todo o entendimento. Mais um programa Caminhando com Jesus no ar, pela nossa Salvaterra FM, a nossa 87,9, a Rádio da Cidade. Também pela live no Facebook, no PR Silvio Moura. Seja você hoje sempre muito bem-vindo. Aqui é o lugar onde a palavra de Deus é apregoada, difundida. O momento da oração sempre há. Nosso Deus é santo e sua palavra nos diz que se nós entregarmos a nossa vida a Ele, os nossos caminhos a Ele e confiar nele, o mais ou tudo Ele fará. Sendo um Deus de resposta, nós temos certeza que a nossa fé está direcionada de uma forma toda especial para alguém que trará resposta. Os amados irmãos que estão conosco pelas ondas da Salvaterra FM, Deus abençoe poderosamente. E os queridos que já estão conosco aqui pela live no Facebook, sejam muito bem-vindos e muitíssimamente abençoados. Hoje, sexta-feira, nós estamos tendo a honra, de ter conosco o nosso nobre irmão Ítalo. Se eu não estou enganado, é Ítalo Calandrini. É isso, né? Nosso nobre e amado irmão é quem estará ministrando a palavra do Eterno nessa noite, trazendo e entregando o recado, a mensagem do Senhor, porque nós somos o povo que somos chamados pelo nome do Senhor. E quando Ele próprio diz que se o seu povo que se chama pelo seu nome o buscar, se humilhar, se arrepender dos seus maus caminhos, Ele ouvirá do céu a sua oração, perdoará o seu pecado e sarará a sua terra. Estamos aqui por Ele, estamos aqui para Ele, estamos aqui na sua dispensação e acreditando que Deus Ele ainda fará muito sobre a tua vida. Não sei como foi teu dia, não sei como está sendo a tua vida, não sei qual o propósito, não sei dos teus sonhos, não sei da tua luta. Mas se estamos aqui, é porque nós sabemos o Deus ao qual nós anunciamos, em quem nós cremos e a plena e total confiança depositada nele. Sendo Ele Deus de resposta, segura firme. Nosso Deus é grandioso, poderoso e santo, e tem poder para fazer sobre a tua vida a mudança, o milagre, a transformação, a provisão e tudo aquilo mais que de verdade Ele é bem mais além daquilo que nós pensamos. Mas para que nós aproveitemos ao máximo o nosso nobre irmão Ítalo, já vamos daqui dar as muitas boas-vindas em Cristo. Muito boa noite, meu nobre irmão. Boa noite. Saúdo com a paz do Senhor. Amém. Nosso nobre irmão congrega onde? Fale um pouco da sua vida, se apresente para nós aí, por gentileza. A paz do Senhor a todos. Eu faço parte do campo do Coqueiro. Pastor Paulo Pessoa, do grupo certo. 16 de congregações, congregação Betsaida, e que é dirigida pelo evangelista Hilardi, certo. Em Belém, no campo do Coqueiro, bairro 40 Horas. Sou casado, amém? Aqui está algumas testemunhas da minha vida. Joab. Nós temos tido esse problema, não só na rádio, mas na cidade, com queda de energia, e toda vez que acontece assim, a gente tem essa interferência aí. Mas você pode continuar. São as pessoas, filhos na fé, E tem uma pessoa que me adotou na família como pai, é o irmão Heraldo. Sim. É esposo da nossa irmã Elane. Tem um carinho muito grande pela minha pessoa e eu me sinto amado por eles. E eles, por intermédio deles, essa porta se abriu nesse lugar.
Aqui também eu tenho oportunidade, estou tendo de pregar em alguns locais, né, diferentes, algumas cidades do estado do Pará também. E é um privilégio muito grande estar com vocês aqui, porque eu nasci em Belém e fui criado no Marajó, sou apaixonado pelo Marajó, pretendo voltar um dia para cá, depende da vontade do Senhor. Sim, depende da vontade do Pai, Ele determina tudo, né? O senhor é em qual cidade no Marajó? Eu fui criado em Joanes, né? Uma parte aqui também em morei em Salvaterra também. Muito bem. Na realidade, quando eu ouvi o irmão Heraldo falar a seu respeito, eu percebi que ele até daria o lugar dele para o senhor, né? E a gente vê logo Deus agindo, Deus operando. A gente só tende a glorificar ao nome do eterno Deus. O senhor tem quantos anos? Qual é a sua idade? O senhor tem um rosto assim de 12 anos, 14? Eu tenho 35 anos, fiz dia 17 agora, 35 anos de idade. Vou fazer 10 anos de casado. E de cristão estou com... Eu vou para os 15 anos de cristão. Já tem aí na bagagem algumas experiências, né? Graças a Deus. Experiências que nós acabamos de comentar ali na mesa, que alguém perguntou se eu estaria arrependido de servir a Jesus. Então eu fui bem claro e convicto que tudo que Deus fez na minha vida, a experiência que eu tive com Ele, ter me escolhido foi o suficiente para eu estar aqui. Eu não aceitei a Jesus pelo fato de querer algo dele, porque Ele já fez por nós, por mim principalmente. O sacrifício foi perfeito e eu não merecia. Na realidade, a gente consegue entender, porque a Bíblia mesmo, por si, ela é um livro totalmente espiritual. Não é um livro que se abra e se lê, né? E se entenda logo à primeira vista. Por ser um livro espiritual, nós temos o entendimento que a paz que excede todo o entendimento, né? Ou o amor que nos constrange é esse, não daquilo que nós ouvimos falar, mas daquele que nós passamos a sentir, né? A viver. Então, quando o Senhor diz tipo, não, eu não sou digno, não sou merecedor, o Senhor, Ele verdadeiramente nos constrange com tanto de amor, né? Que a gente vem aqui para o versículo-chave da Bíblia, né? João 3,16, e a gente vai ver que a sua palavra diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Essa tal maneira é algo, né, que a gente, só de falar, a gente já se quebra, né? Porque é uma grandeza, uma grandiosidade, algo que ultrapassa o extremo de tudo, né? O amor que Deus ele tem por nós. Então, quando alguém fala isso, né, a gente fica constrangido, porque esse amor ele chega a pesar em nossos ombros, né? Porque quando a gente se olha, a gente se vê, a gente se acha completamente indigno. O que foi que nós fizemos? Primeiro, que a Bíblia diz que não fomos nós que nos escolhemos, né? A Bíblia nos afirma dizendo que foi Ele que nos amou primeiro. Então, o que nós fizemos para sermos tão amados assim, né? Então, não há qualificação em nós. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos foram da graça, da glória de Deus, né? E a gente só tende a glorificar o Senhor, porque Ele realmente é muito maravilhoso para com nossa vida. Amém? Amém. Acreditando que o Senhor tem um recado da parte de Deus, eu quero lhe deixar à vontade aí para desenrolar esse rolo, esse manto, algo assim da parte do Eterno. Só pode ficar à vontade. Quantos minutos? Olha, a gente vai aqui até o programa encerra às 23 horas, né? Então a gente ainda tem muita água para passar embaixo dessa ponte. Eu saúdo a todos com a gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero nesta noite deixar uma palavra da parte de Deus que se encontra no livro do Apocalipse, capítulo 2. É a carta à igreja de Éfeso, Apocalipse capítulo 2. Eu quero ler o versículo 4 e 5. Quero fazer uso da Bíblia, como gosto sempre de fazer. Diz assim a palavra do nosso Deus: tenho, porém, contra ti que abandonasse o teu primeiro amor. Lembra, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não,
venha a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não se arrependa. Glória a Deus. A carta, o livro em si, Apocalipse, ele é um livro magnífico, como todos, mas quando nós lemos ele, parece que muitos têm um temor diferente ao pegar, a abrir esse livro. Como nós sabemos, o autor dele é João, a revelação que ele teve da parte de Cristo na ilha de Patmos. E é interessante que no capítulo 1, versículo 11 diz assim, dizendo, vou ler o 10 e o 11, achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim uma grande voz como de trombeta, dizendo, o que vês escreve em livro e manda às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando vi 7 candeeiros de ouro. Então, primeiramente, quando o capítulo 2 ele se inicia, ele começa assim, ó, ao anjo da igreja em Éfeso escreve, essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Primeiramente, pastor Silvio, Jesus ele se identifica, ele mostra para a igreja a segurança. Ele se mostra para João dizendo, João, escreve a essas 7 igrejas, mas diga a ela que eu conheço, é eu que tenho segurado na palma das minhas mãos, eu tenho o controle. Diga, eu que tenho a chave de Davi, né? Que fecha e ninguém abre. Isso. Eu acho lindo porque ele começa se identificando. Então, mas o versículo 11 ele diz assim, ó, escreve em livro e manda às 7 igrejas. Cristo ele não queria que essa palavra ficasse apenas há 2000 anos atrás para a Ásia Menor. Cristo ele queria que chegasse até nós. Então não estou aqui para discutir qual é os períodos da igreja na Terra, mas eu estou aqui para mostrar o que Cristo queria perpetuar, o que ele queria marcar a vida nas gerações. Então ele diz, olha, escreve, ouve e escreve as 7 igrejas. Então Éfeso ela é a primeira igreja, não sei se propositalmente, não estou aqui para descrever isso, mas ele começa dizendo à igreja de Éfeso que, olha, estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Primeiramente, quem são as 7 estrelas e quem são os 7 candeeiros de ouro? O versículo 20 de Apocalipse, do capítulo 1, diz assim, ó, versículo 20 do capítulo. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e os 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candeeiros de ouro são as 7 igrejas. Então, primeiramente, é interessante, o que eu me alegro é que Deus ele estava direcionando, Jesus estava direcionando a carta não somente para a igreja, e não estava apenas se apresentando para a igreja, mas estava dizendo, olha, tanto as 7 estrelas que são os 7 anjos, quanto os 7 candeeiros, que é a igreja. Deus estava falando com o pastor e com a igreja daquela cidade. Mas conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que pusesse dar provas que esse mesmo se declaram apóstolos e não são, e os achasse mentirosos. Cristo ele começa a falar de algumas coisas íntimas da igreja. É interessante que nós temos uma capacidade muito grande de contemplar erros. Mas Cristo ele sabia que a igreja de Éfeso ela tinha um problema, mas ele começa dizendo para ela, olha, eu conheço as obras de vocês. Entendeu? A palavra obra aqui era um trabalho árduo, um trabalho diário, de sol a sol, das 6 da manhã às 6 da tarde, aquele que o trabalhador lhe dava a própria vida. Então Cristo estava dizendo, Éfeso, vocês já deram a vida pela minha obra. E eu conheço, o próprio Cristo estava dizendo, eu reconheço as obras de vocês, o labor de vocês, a perseverança, vocês insistiram, vocês são frágeis, olha, vocês não... E que não pode suportar homens maus, e que pudessem as provas, os que assim mesmo se declaram apóstolos e não são. Então, Cristo ele continua dizendo, olha, a fortaleza de vocês são fracos, mas a fortaleza de vocês
é minha, da minha parte. O apóstolo Paulo diz, escrevendo para Timóteo, na primeira carta, olha, fortifica-te na graça que é Cristo Jesus. Então nós, de fato, como seres humanos, nós somos fracos. Não temos que negar isso aqui. O que nos fortalece, nos mantém de pé, é a presença do Espírito Santo de Deus. Sim. É a graça, é a bondade, é o amor de Deus. Nós não, eu estava lendo um autor que ele disse assim mesmo, que nós merecíamos o inferno, ele nos deu o céu. Nós merecemos a morte todo dia, ele nos concede a vida. Então isso aqui, a única coisa que o ser humano ele pode dar para Cristo que ele não tem é a adoração. É a única coisa que nós damos a Cristo. E devemos dar diariamente, adorá-lo e bendizê-lo, porque quando nós olhamos para o nosso interior, só tem uma coisa que nós temos capacidade de fazer sem problema nenhum, é pecar. E quem nos mantém vivo é a presença do Espírito Santo de Deus. E ele começa, e tens perseverança e suportasses provas por amor do meu nome e não te deixasses esmorecer. Até aqui, então, Cristo ele vai demonstrar à igreja que, de fato, ele tinha conhecimento de atitude, de ações, de momentos vividos. Então, eu posso imaginar a igreja de Éfeso recebendo essa carta e as lágrimas descendo, né? O pastor lendo aquela carta e Cristo falando ao coração, porque nós temos a capacidade de esquecer um feito de um amigo, de um irmão, de um pai, de uma mãe, mas a gente percebe que Cristo, mesmo passando 35 anos depois, praticamente, Cristo estava lembrando das obras dessa igreja. Ela era uma igreja que tinha obras. Pastor Silvio, nós como cristãos não podemos cair num erro, viver de um passado na presença de Deus. Aqui eu começo a ministrar algo aos nossos corações. Tem muita gente que olha para o seu passado e diz assim, eu já fiz, mas é uma obra que passou, não é uma obra vivida contínua. A igreja de Éfeso, Hernando Dias Lopes diz assim mesmo, que ela é comparada a uma esposa que serve ao seu marido, mas não é mais por amor. Ela não está mais declarando amor verdadeiro por Cristo. É apenas por momentos que já viveu, mas o momento presente ela não o ama mais. E aqui Cristo começa a falar o propósito da carta. Por que Cristo manda escrever essa carta? Ele começa no versículo 4. Tenho, porém, contra ti que abandonasse o teu primeiro amor. É interessante que ele usa a palavra aqui, o autor, o tradutor dessa Bíblia, abandono. Então, primeiramente, isso aqui é a mesma palavra que Paulo diz para Timóteo, não seja negligente para com o dom que há em ti, a qual foi imposta pela imposição das mãos dos presbíteros. Então, o que é abandono? É negligenciar, é fazer de caso pensado. Então, o cristão, quando ele passa a abandonar ao seu primeiro amor, ele não faz inconsciente, ele começa a fazer de forma consciente. Ele começa a trabalhar na mente dele coisas que outrora não era pecado para ele, mas ele começa agora a cauterizar a sua mente e começa o início do abandono de forma consciente. O negligente, ele sabe como faz, ele sabe o que faz, a hora de fazer, porém ele não faz. Então, quem abandona Cristo, ele nunca vai ser de forma acidental, vai ser de forma proposital. Eu quero abrir aqui em Lucas capítulo 15, é um texto bem conhecido da igreja e dos irmãos. Aqui os nossos ouvintes, eu sei que tem algum desviado que está nos ouvindo, alguém que se afastou dos caminhos de Cristo. E essa palavra nesta noite, que você entenda o que Deus ele está falando conosco, como é que você começou, ou talvez alguém, pastor Silvio, que está pensando em abandonar, ou já começou um período de abandono da fé. Olha a Lucas capítulo 15, versículo 18, 19 e 20. Ou qual a mulher que tem 10 dracmas, se perder uma, e qual a mulher que tem 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-lo. Primeiramente, essa mulher aqui, ela perdeu, foi uma forma acidental. Mas quem perde, ele tem essa atitude
Olha, primeiramente, ela tinha 10, perdeu uma. De repente, ela acende a candeia. Ela vai procurar métodos. Aqui a candeia, a palavra, o salmista Davi, ele diz assim mesmo: lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é o quê? É a tua palavra. Então o homem, quando ele identifica esse momento de abandono da fé, a primeira coisa que ele tem que entender: todo homem que ele passa a abandonar a fé, a mulher ou o jovem, ele passa a não ter mais prazer na lei do Senhor. O momento é esse que ele para de se deliciar na palavra de Deus. A palavra, ela é fortaleza, ela é alimento, ela é vida. Então o crente, quando ele passa a abandonar a sua fé, a Bíblia, ela não é mais a primazia. Ela não é mais essencial para ele. Outras coisas vão ocupando o lugar de Deus na vida dele. Mas essa mulher, ela acendeu uma candeia ou uma lamparina, ela começou a varrer a casa e procurou de forma diligente, cuidadosamente, até encontrar. Então, o versículo 9 diz assim: e tendo achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Hoje, você observa o número de cristãos com angústia, tristeza no coração. Eu li alguns documentários, alguns livros a respeito do assunto, e algumas pesquisas, dentre elas uma pesquisa americana, que um cristão que lê a Bíblia diariamente, ele tem uma vida saudável, porque a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Ela tem o poder de penetrar entre juntas e medulas. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia, ela é remédio para a alma aflita, cansada. O cansado, quando ele lê a palavra de Deus, o aflito, ele é alimentado, ele é revigorado. Então, essa casa, até a dracma estar perdida, até ela acender a candeia para procurar a dracma, ela estava triste. Mas quando ela acende, ela encontra, é bom observar aqui, que ela só encontra a dracma quando ela acende a candeia, quando ela volta para a palavra. Então não tem como um cristão estar amando a Cristo sem palavra de Deus. Então, nós temos agora uma outra parábola aqui do filho pródigo. O filho pródigo, ele toma uma atitude. Primeiramente, ele vai até seu pai. O jovem diz: pai, eu preciso, eu quero a minha herança. E prontamente o pai ali, ele dá a herança. Eu não vou entrar em contexto cultural nem histórico, que nós não temos tempo para isso. Mas ele foi desfazendo-se daquilo. A mulher, ela perdeu. O filho pródigo estava consciente do que estava fazendo. Ele vai até o pai, vai reivindicar sua parte de herança, e ele vai sair de forma clara. Ele não perdeu seu entendimento. E agora ele vai gastar o que ele tinha, o que ele recebeu. Então o crente, quando ele quer se afastar dos caminhos do Senhor, o primeiro passo, ele para de analisar as escrituras, porque ele sabe que a palavra, ela vai confrontar os seus erros. Mas esse jovem aqui, ele percebe que ele vai descendo degrau por degrau, ladeira abaixo, até chegar o momento dele pensar em comer alimento dos porcos. Olha o risco de alguém que abandona o amor de Cristo. A princípio era só um passeio desse jovem. A princípio era só um lazer, que ele queria aproveitar o mundo, mas ele está descendo a cada dia. Quando ele passa a ter desejo pelos alimentos dos porcos, é que ele vai cair em si, ele vai lembrar. E aqui no versículo 16 diz assim, no capítulo 15: ali desejava se ele fartasse das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e pequei contra ti. Já não sou digno de ser chamado filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Esse texto aqui, ele é um texto que
é para todo dia. Nós, como cristãos, como homens, como servo de Deus, você que me ouve nesta noite, talvez está afastado, talvez você está definhando ladeira abaixo, lembre-se de uma coisa, que na casa do eterno Deus sempre haverá lugar e sempre haverá alimento para a alma do cansado, pastor Silvio. Sempre o aflito ele vai encontrar na palavra de Deus sustento. Sempre o aflito ele vai chegar diante de Deus, vai abrir a palavra, ele vai chegar num culto. Tem aquele culto que parece que Deus só quer falar contigo, não está falando com ninguém. É porque a palavra ela é vida. Então esse jovem ele está descendo, mas quando ele chega no fundo do poço, ele diz assim mesmo, ele cai em si. E ele lembra que lá na casa do pai tinha amor. Lá na casa do pai não era uma casa perfeita. Ele tinha um irmão mais velho lá que era um pouco ciumento. Esse problema sempre vai existir. Não existe uma igreja perfeita, pastor Silvio. As pessoas estão procurando uma perfeição na igreja. A igreja ela é composta por pessoas, seres humanos, que Cristo chamou diversos tipos de pessoas. Mas o amor de Cristo está naquele lugar. E esse jovem aqui, ele toma uma atitude de voltar. E era isso que Cristo queria para a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso voltasse a ser como ela era antes. Como era que a igreja de Éfeso ela era antes? Aqui, quando nós observamos a carta, primeiramente Atos capítulo 19, Atos capítulo 19 tem um texto aqui que é a chegada de Paulo em Éfeso. Atos 19, 2, diz assim, ó: perguntou-lhe, recebeste porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam, pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe Espírito Santo. Então Paulo perguntou, em que pois foste batizado? Responderam, no batismo de João. Disse-lhe Paulo, João realizou o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, Jesus. Eles, tendo ouvido isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo de Paulo as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas quanto profetizavam. O princípio da igreja de Éfeso foi debaixo do poder de Deus. Paulo, quando chega em Éfeso, nós sabemos que a cidade em si era uma cidade profana. Mas quando Paulo chega lá, você percebe que a cidade ela é marcada pelo poder de Deus e se inicia uma igreja em Éfeso. Então, no versículo 11, olha o que acontecia em Éfeso. Eu estou falando do início de Éfeso. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. O princípio da igreja de Éfeso era temor, era obediência, era leitura bíblica, era oração, era palavra. Então, quando eu digo isso, no versículo 10, diz assim, ó, no capítulo 19, durou isso por espaço de 2 anos, dando ensejo a todos os habitantes da Ásia, ouvisse a palavra do Senhor, tanto judeu como gregos. Então preste atenção, a igreja de Éfeso, ela foi baseada, pastor Silvio, pela palavra de Deus. Então, aos poucos, ela foi abandonando a palavra, o temor pela palavra, porque quando eu obedeço a palavra, eu estou obedecendo a Deus. Não adianta se a palavra diz, não mentirás, eu estou mentindo. Eu estou dando um passo para me afastar do amor da presença de Deus. E eu não vou prevalecer na casa do Senhor. Então, durante 2 anos, foi suficiente para a Ásia Menor, um continente todo ser impactado pela palavra, e juntamente Éfeso. E o versículo 11... E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem os enfermos, lençóis e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam de suas vidas, e os espíritos malignos se retiravam. Glórias ao nome do Senhor. Nós podemos imaginar uma igreja fervorosa aqui. Irmão, nós podemos imaginar uma igreja, meu irmão Heraldo, diácono Heraldo, que temia o Senhor, e Deus tinha prazer de se manifestar no meio daquela igreja. Mas o tempo foi fazendo a igreja cair numa rotina. Cair numa rotina sem palavra, sem obediência, sem oração,
sem fervor de espírito. Então, qual o problema de abandonar o primeiro amor? Abandonar o primeiro amor é passos largos para se afastar de Cristo. E quantos que estão me ouvindo nesta noite, talvez não perceberam ainda, mas Deus está falando aos nossos corações. Com o que nós temos gastado nosso tempo? Qual a minha comunhão com a palavra? Como eu tenho vivido uma vida de oração, uma vida de palavra, uma vida de comunhão com Deus? Então, a igreja de Éfeso, ela foi criada debaixo do poder de Deus. Então, meus irmãos, você que me ouve nesta noite, talvez você estava começando a abandonar o primeiro amor. A Bíblia, você já não lia mais como você lia antes. A oração, você tinha prazer outrora, mas hoje a oração para você se torna até enfadonho. Você chega tão cansado na sua casa e não tem mais prazer de dobrar o seu joelho e clamar, pedir misericórdia, orar ao Senhor, declarar por Ele afeto. Porque hoje nós sabemos que muita gente sabe pedir com uma facilidade muito grande. Ele já chega diante de Deus com uma lista de pedidos, mas poucos têm a coragem de declarar por Jesus um afeto de um filho que depende altamente do pai, de chorar diante de Deus, dizer: Senhor, eu dependo altamente de Ti. Senhor, eu te sirvo, não é porque eu quero algo, eu te sirvo, Senhor, porque Tu és Deus. Então somente quem ama vai declarar afeto. Somente quem ama vai declarar amor por Jesus. Não adianta. Então, o que nos ensina a declarar amor por Jesus é a palavra de Deus. A igreja de Éfeso, ela tinha obras e as suas obras estavam no passado. E parece, meu pastor Silvio, que algumas igrejas e alguns irmãos de forma individual hoje, o que se percebe é um passado de uma história que já se viveu. Uma história de comunhão com Deus. É uma história de evangelismo, uma história de consagrações, história de revelações, porque eu creio na palavra, eu creio em revelação, eu creio em profecia divina, e é bíblico isso que eu estou falando. Pessoas que já tiveram comunhão com Deus, já contemplaram manifestação, mas hoje está num passado muito distante. Pessoas que vivem de um saudosismo, dizendo: olha, eu já vivi, eu já presenciei, mas Deus, Ele quer fazer de novo. Não permita essa chama, ela se apagar totalmente. Volta para a palavra, volta a ter comunhão com Cristo. Deus, Ele quer usá-los novamente. Eu creio que pessoas que cantavam, que pregavam fervorosamente estão nos ouvindo. Mas talvez você está ouvindo isso e recordando daquilo que Deus já fez por teu intermédio. Tenho, porém, contra ti que abandonasse o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te, volta à prática das primeiras obras. Então Cristo, Ele estava dizendo: ei, lembra, memoriza, recorda onde foi que você caiu, que você tropeçou, volta a praticar as primeiras obras. Porque Cristo também estava chamando, porém, Ele tinha um alerta dizendo: olha, e se não, venho a ti e moverei o seu lugar e o teu candeeiro, caso não te arrependa. Cristo estava dizendo para aquela igreja: eu não quero remover essa igreja. A Europa, nós temos muitas igrejas que foram fervorosas, que pregadores renomados, que sacudiram a Europa, hoje se tornando boates, museus apenas. Então, foram igrejas que foram aos poucos perdendo o primeiro amor. A igreja de Éfeso também, hoje, a cidade ela não existe mais, só existe ruínas. Por quê? Porque foi uma cidade que não obedeceu o chamado, a volta a Cristo. Então, que nesta noite, você que me ouve, Cristo, Ele não quer que você viva de um passado. Cristo quer que você viva o presente com Ele. Cristo quer que você continue persistindo, tendo comunhão com Ele, viva uma vida cheia do Espírito Santo, viva uma vida cheia da palavra, viva uma vida de oração, e assim certamente, eu tenho certeza que você vai viver
um evangelho diferenciado. Pastor Silvio, que Deus nos abençoe. Muito obrigado pela sua compreensão e oportunidade. Amém. Aleluia. Toda honra, toda glória e todo louvor a Deus para todos sempre. Meus amados, diante de uma palavra como essa, fique bem claro, né? Que esse Deus é o Deus de misericórdias. E a sua palavra afirma dizendo que essa misericórdia ela é renovada todos os dias. O nosso nobre citou a respeito da dracma perdida, a respeito do filho pródigo, né? O filho pródigo, ele se apresenta com uma atitude consciente. A mulher perde, né, sem querer. Acidental. Mas ambos se encontram no mesmo lugar. O lugar onde se faz importante reconhecer não só o erro, mas reconhecer a dependência de Deus, reconhecer que Ele tem a solução. Então, quer dizer, o que é que o filho pensa? Ele diz, não, eu vou voltar para o meu pai, nem vou, porque eu penso não ser digno de ser tratado ainda como filho, né? Sendo um jornaleiro, quer dizer, um trabalhador da fazenda de meu pai, tem uma casa ali para morar e tem o que comer todo dia, né? Se ele me der pelo menos isso, mas preste bem atenção em algo extraordinário, que quando ele volta, quando ele retorna, o pai o recebe como filho, o pai coloca um anel no dedo, o pai coloca sandália nos pés, o pai dá novas roupas e ele manda matar o animal mais caro da fazenda. De o quanto você é importante para Deus, o quanto Deus ele te ama. Quer dizer, o que é que está acontecendo? Às vezes, você afastar é degradativo, é até de forma desapercebida. Eu até falei outro dia aqui, irmão Ítalo, que é exemplo, né, de nossa cidade aí, banhada por águas salgadas. A maré tem o efeito sanfona, ela vai vazar, mas ela vai encher. Pessoas às vezes brincando, né, à beira, à margem da praia com a maré vazia, elas em um banco de areia se desapercebem quando a água está crescendo. Quando se vê, a pessoa não tem mais para onde correr, né? Muitas pessoas, até a exemplo da mulher que perdeu a dracma, ela se desapercebeu. Existe uma força inimiga que quer tirar o homem da presença em todo o tempo. E isso é importante nós pesarmos, por quê? Porque, embora seja o inimigo um derrotado, um fracassado, mas ele não está morto. E ele tem um poder. Ele tem o poder da sedução, ele tem o poder da indução, né? Ele tem o poder da cegueira. Manifestam-se escamas sobre os olhos de muitas pessoas e começam a enxergar coisas de uma outra forma. Quer dizer, o filho pródigo ele já passa a enxergar a vida de uma outra forma, uma forma enganosa, uma forma errada, mas Deus ele tem essa chance, não é isso? Por quê? Porque o sacrifício de Jesus é até aquilo que nós temos como base aqui do trabalho que nós temos realizado em Cristo, que ele veio para buscar e salvar o que se havia perdido. As pessoas elas são tendenciosas, né? As pessoas se inclinam com uma facilidade para uma frieza espiritual, para um desviar. Hoje mesmo, muitas festas em nossa região, em nossa cidade, são ofertadas. E muitas pessoas vão se perder. Né? Agora, que seja sabido e seja ainda mais entendido que a porta da graça ela está escancarada, ela está aberta, completamente aberta. Só que um dia, uma hora, ela vai fechar. É importante nós voltarmos enquanto é tempo, enquanto dá tempo, enquanto é possível, porque ele
em sua preocupação, nos coloca aqui. Nós não estamos fazendo um programa em uma rádio porque nós queremos um espaço em rádio. Já falei aqui inúmeras vezes, nós não temos nenhum outro intento, nenhum outro intuito. Nós queremos pregar um evangelho salvífico daquele que verdadeiramente tem o poder não só de sarar a terra, mas de perdoar o pecado. Então a oportunidade é dada para você. De repente você reconhece, até nós temos pregado aqui, meu nobre, a respeito da questão dos grandes milagres da parte de Deus, que são os seguintes, segundo a nossa ótica. Após um grande milagre virá sempre um milagre maior ainda. Porque essa fonte é uma fonte que não esgota, ela não cessa, ela não para, né? Sempre após um grande milagre virá um milagre maior ainda. Agora, claro, nós não podemos viver com uma vida olhando para um museu. O senhor está entendendo? Diante do trabalho que eu já fiz em prol da obra, eu posso apresentar o meu currículo. Mas isso vai perpetuar, porque está escrevinhado em glória, né? Que vai ser a recompensa, porque as obras terão recompensa, né? Haverá o galardão, né? Em prol, como recurso, né? Como bênção sobre as obras. Mas aquilo ficou ali, e o que me traz são lembranças maravilhosas, mas Deus, ele quer trazer sempre o novo. Então é esse novo que nós estamos aqui para anunciar. É essa porta aberta, né? A gente vê que o Senhor, ele lança diante das igrejas da Ásia, ele lança uma palavra dizendo, olha, perante a uma delas, ele lança uma palavra dizendo, olha, diante de ti eu pus uma porta aberta. Mas mesmo sabendo que tu era o quê? Tendo pouca força. Não é isso. Mesmo sabendo da fragilidade, a gente vai olhar para pessoas a respeito do cuidado com aqueles que são mais frágeis, mais fracos na fé, né? A gente vai ver que Deus, ele dá uma importância para quê? Para que nós tenhamos chance. Deus tem nos dado chances dias após dias para que nós acertemos. Eu sei que muitas das vezes até a gente tentando acertar, a gente erra. E dentro desse erro, o Senhor, ele olha para nós e vê, eu quero te dar oportunidade, eu quero te dar chance. A gente recebeu uma mensagem aqui, o amado não viu, não sei se os amados que estão aqui por trás dos bastidores leram a mensagem. A mensagem, ela está escrevinhada assim. Vou tentar ler aqui rapidinho. Enviada por Fátima Campos. Eu imploro, alguém me ajude, estou desempregada, com 2 crianças com fome, sem comida, sem gás, pago aluguel, sou viúva, peço pelo amor de Deus, me ajude a comprar pão, leite, para nós tomarmos café. Deixa eu tentar aqui entender o que a irmã quer dizer. Pego reciclagem para sobreviver. Não me julgue, por favor. Aí está aqui o número do Pix, né, que é o seu CPF. Até aconselho a amada irmã a remover, né, a mudar de chave Pix, colocar um número de telefone para uma segurança maior, enfim. E ela continua dizendo aqui, conclui dizendo, moro em Mogi das Cruzes, São Paulo. Eu coloquei aqui meu WhatsApp, a gente vai buscar compartilhar o pão, porque igreja primitiva, a sua base é isso daí, eram as orações, era a comunhão e era o partir do pão, né? Quando a gente olha e vê Pedro e João entrando no templo, e aquele que estava a pedir esmola achando que seria beneficiado com tal coisa, eles chegam para ele dizendo, não temos, mas o que temos, né? Então, qual é a solução? A bênção para a vida conjugal é quem? É Jesus. A saída para a vida financeira, a bênção é quem? Porque eu numa visão, irmão Ítalo, eu não quero ser espiritualista, eu não quero ser o materialista.
Eu quero ser aquela pessoa que crê que as bênçãos são vindouras aqui nesta vida e no porvir a vida eterna. Porque eu não penso que esse Deus ele faça coisas pela metade e queira somente abençoar a nossa vida após, né, o arrebatamento. Não, Deus ele quer entrar com providência. Então, o que é que eu direciono essa amada irmã aqui, se eu não me engano é Fátima, né, que nós lemos aqui? Tem que se aproximar de Deus. Tem que se aproximar de Deus, porque ainda que nós ajudemos, ainda que a pessoa consiga, porque a pessoa trabalha todo mês, ela vai ter que receber. E ela precisa trabalhar no próximo mês, porque aquele dinheiro vai acabar. Então a finança vai acabar. É uma fonte de onde tudo se esgota, mas Cristo não. Esse Jesus ele não esgota. Embora um dia venha fechar a porta da graça, mas esse Jesus ele não esgota. Há uma eternidade. Ele é a eternidade. Nós temos um entendimento, e muitas pessoas até pensam em relação ao universo, que ele é infinito. E na realidade é quem diga e quem conteste o fato de que ele não é infinito. O universo não é infinito, né? Ele é flexível. No mesmo que ele se expande, que ele se estende, ele se comprime. Significa que ele acaba sendo finito. O universo é finito. Então quem está acima, no caso no terceiro céu, no caso acima de tudo e de todos, como diz a palavra de Deus, que a terra é o escabelo, o estrado dos seus pés e o céu é o trono da sua glória, quem está acima é o Senhor. Então qualquer pessoa que esteja padecendo, pode ser enfermidade, pode ser vida conjugal, pode ser psicológico, pode ser o que for. Nós temos que beber desta água. É aí que está a solução. Então nós não sabemos o que você tem passado, nós não sabemos o que você tem vivido, o que você tem enfrentado, quais são ou qual é o teu histórico de frustração diante daquilo que você já viveu, se você está afastado ou não, mas nós podemos dizer, tem uma solução, tem uma saída. Você está entendendo? Porque quando Deus ele revela a João na ilha de Patmos, para que seja escrevinhada as cartas e direcionada às 7 igrejas, ele está mostrando o que? Cuidado. Ele está mostrando o que? Preocupação. Ele quer o que? Ele não quer. O intuito de Deus é que nenhum se perca. Não é isso? Que nenhum se perca. E muitas vezes nós somos os que estamos perdendo tempo. Você tem uma porta aberta, você tem uma saída, você tem uma opção, você tem uma direção, alguém que você possa gritar, quando o salmista vem e escreve dizendo, eleva meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro vem de quem? Meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Então você não pode ficar parado. O nosso nobre irmão falou a respeito de igreja, que não existe igreja perfeita. Você não vai encontrar, porque ela é composta por seres humanos falhos, né? E eu comecei aqui falando no início dizendo que a palavra de Deus ela fica aleluia. E a palavra de Deus ela nos afirma dizendo que todos pecaram. Que todos pecaram e todos foram destituídos. Mas o sangue de Jesus, o sacrifício na cruz, veio para a redenção. Veio para a ascensão. Você está entendendo? Então um dia eu me vi, hoje ainda pela manhã, até chegamos aqui ao final do nosso tempo, hoje ainda pela manhã eu estive conversando com uma pessoa pela qual semana passada, se não estou enganado, eu orei. A vida dela estava toda amarrada, nada funcionava, nada acontecia. Qual era o pensamento? É desistir, né? Citamos uma passagem que o nosso nobre diácono Heraldo estava conosco aqui, e afirmamos que a palavra de Deus nos dá essa base para dizermos que nós não andamos
por vista, nós andamos por fé, não é isso? Então, a pessoa estava vendo tudo fechado, bloqueado. Uma pessoa que enxerga dessa forma, ela vai fazer o quê? Ela vai parar. Ela vai querer parar. Porque ela pensa em uma saída, mas não enxerga. Mas nós temos que nos levantar e sermos postos pelo Senhor de pé. E é esse o propósito que Deus tem para com a tua vida, te colocar de pé. Então, diante de igreja ou de denominações nas quais você não vai achar perfeição, procure um lugar para você se juntar a pessoas que de repente estão em situações iguais à sua ou em situações piores, né? Porque ela é o hospital, ela é o recurso, é o lugar onde nós nos unimos para buscar ao Senhor. De repente, do lado da tua casa, a gente vê muitas pessoas até criticando, reclamando. Eu entendo e concordo. Eu particularmente entendo e concordo que há na realidade algumas pessoas que fazem a obra de Deus de forma desorganizada, né, sem respeitar o outro lado, né? E quando que a Bíblia diz que temos que fazer tudo com ordem e com decência. Algumas pessoas pegam aquela dificuldade, né, entram em choque com determinadas denominações porque não tem horário muita, né, dentro de uma organização para alguma coisa. Mas a igreja, ela não é o mal. A igreja, ela é o sal. A igreja, ela é a luz. É ali que Deus está dando a oportunidade. Então, perto da tua casa, na tua rua, no teu bairro, há uma. Falamos também aqui, nós temos de forma repetida dizido o seguinte: o programa Caminhando com Jesus não é o programa de uma denominação. E nós não estamos aqui para pregar ou falar sobre religião. Nós estamos aqui para falar sobre o cristianismo, sobre o Evangelho de Cristo. Então, sendo assim, não queremos que não, nossa igreja, nossa denominação é a melhor, é a correta, é para onde você deve ir. Não, procure uma perto da tua casa, porque Deus está falando ali. Se olhar para o lado, se olhar para frente, você vai ver imperfeições, mas quando você passa a olhar para Cristo, você vai ver que Ele é a luz, que vai fazer com que você encontre o retorno, o caminho de volta, e até aquilo que foi perdido será restituído. Assim nós cremos. O senhor concorda com isso? Amém. Amém? Amém. Meus amados irmãos, nós chegamos ao final do programa Caminhando com Jesus. Deixei meu WhatsApp aqui para a nossa amada irmã que fez a postagem. Nós vamos estar entrando em contato caso a irmã já tenha enviado. Não dá para nós vermos agora. Mas antes de o nosso nobre irmão Ítalo estar em oração, eu quero aqui situar os amados irmãos que hoje são 22, né? 22. Que amanhã aqui na escola Vasconcelos, se eu não estou enganado, deixa eu só me situar aqui para que possamos dar a informação correta em nome do Senhor Jesus. Amanhã aqui na escola Ademar Nunes de Vasconcelos haverá um treinamento para evangelização de crianças, tá certo? Ele será o dia todo, o evento é gratuito, tá? E os amados irmãos podem estar entrando em contato aqui pelo WhatsApp 984 40 9405, repetindo 984 40 9405. Mais informações aqui. Será amanhã, 23 de julho, das 8 às 18h30, na escola Ademar Nunes de Vasconcelos, aqui em Salvaterra, tá certo? Então haverá o treinamento para a evangelização de criança e o evento é gratuito, tá certo? Você que é líder, você que tem o interesse, você que tem a inclinação aí para um trabalho infantil, tem toda a liberdade para chegar e procurar ali a liderança do evento, a pessoa da irmã Lucelina. Você pode estar procurando também e
Claro, a Bíblia diz que o povo de Deus ele padece por falta de conhecimento, né? Então tenhamos mais conhecimento, os amados irmãos que são inclinados para a área, para que as crianças ainda sejam mais alcançadas em nome do Senhor Jesus. Meu nome nos abençoe. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Agradeço a oportunidade, viu? Muito grato. Oremos ao Senhor Jesus. Soberano Deus e eterno Pai. Deus, eu quero aqui te agradecer pelo momento. Meu Senhor, muito obrigado pela sua palavra, pelo ambiente. Obrigado, Deus. Quero te apresentar os ouvintes neste momento. Pessoas aflitas, depressivas, talvez até tentando tirar sua própria vida, Senhor. Mas a tua palavra chegou ao coração dessa pessoa, desse jovem, desse senhor aflito, dessa senhora. E a tua palavra é vida, meu Pai, neste momento, que o Senhor possa restaurar esta alma, esta vida, esse casamento. Que o Senhor pode, Senhor, eu tenho certeza, Senhor, que o Senhor pode fazer algo nesta noite. Deus maravilhoso, como o teu servo falou agora há pouco, o Senhor é a resposta para tudo. Nós cremos que o Senhor tem autoridade no céu e da terra para resolver as coisas, Senhor. Deus maravilhoso e santo, neste momento, entra nesta família, nesta casa. Pai amado, dá livramento para este casal, para este filho, Senhor. Renova essa aliança, talvez esse filho está prostrado aos teus pés, sim, reconciliando, voltando à tua casa, meu Pai amado. Aleluia. Deus maravilhoso e santo, o Senhor é misericordioso e longânimo, meu Deus amado. Muito obrigado, Senhor, por mais um dia ministrando a tua palavra. Muito obrigado, Senhor, pela tua bondade. É o que eu te peço em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Aleluia. Amém, Jesus. E amém. Meu nobre irmão, muito obrigado por sua participação. Penso que haverão outras oportunidades, né? O Senhor falou algo muito interessante, que o tempo é curto. E quando se fala de Deus, o que tem muito em nós é assunto, né? E penso que o Senhor irá providenciar outros momentos. Eu quero louvar a Deus pela vida do nosso nobre diácono Heraldo, a vida da sua esposa, a irmã Elane, né? Deus abençoe poderosamente. Os amados irmãos já estarão retornando amanhã, irmão Heraldo, amanhã, né? Já está tudo na agulha, como diziam antigamente. Amém. Que Deus abençoe poderosamente em Cristo, e que se nós não nos vermos ainda aqui pelo Marajó, em outro lugar nesta terra, nós nos veremos na Nova Jerusalém, que de Deus desce do céu. Amém? Nossos amados irmãos que estão aqui, né, escoltando nosso nobre irmão Ítalo, né? Deus abençoe poderosamente em nome de Jesus. O nome do irmão lá eu esqueço. O nome do irmão é meio assim. Alberto. Cante aí. Alberto, né? Albérico. Fala algumas vezes, já é batizado no Espírito Santo, né? Os jovens que estão... O Joabe e esse aqui é Eduardo. O Joabe Eduardo é campo da Cidade Nova e o Joabe é campo do Coqueiro, juntamente com o nosso irmão Heraldo. Amém. Amém. É bênção, né? Bênção. A gente vê jovens nos dias de hoje, na presença, a gente já toma como um milagre extraordinário, né? Eu estive fazendo uso aqui do extrapolar do tempo. Eu estive falando há alguns dias na congregação que a gente inverte muito as coisas, né? Porque no tempo da força é para nós trabalharmos e construirmos para que lá na frente a gente pudesse nos deleitar, né, com a conquista. Mas o pensamento do jovem não, o jovem tem que se divertir, tem que sair, tem que fazer, tem que acontecer, só que a força se esvai. Nosso pensamento é nós construirmos a nossa casa e com aquele andar lá em cima, para que a gente pegue o vento de frente após aquele açaí com peixe frito. Deu vontade de rodar agora, não foi? E só que quando a certa idade vem, a pessoa já não quer mais o quarto lá em cima. Porque ainda que a alma suba, o corpo não vai, né? Então quando diz a Bíblia, jovens, eu vos escolhi porque sois forte, é porque o vigor está ali, só que se esvai. E Deus dá a vida toda para o homem, a oportunidade, né? Eu tenho um presbítero na congregação
que se existe um lamento que ele apresenta é o seguinte: eu queria ter conhecido, aceitado Jesus há muito tempo atrás, porque agora ele quer fazer coisas, mas a idade não permite mais, né? Então, quando a gente vê jovens assim na presença do Senhor, né, desejosos, imbuídos e tudo, é maravilha de Deus. Amém? Pode falar, um minuto, a gente já está aqui, espero que o meu diretor não me discipline. Quero deixar um abraço aqui à minha esposa Eclésia Ramos Pinheiro Calandrin, que está em Belém, tá? E certamente eu creio que, estando aqui no Marajó novamente, talvez não para estar aqui, mas eu vou ir procurar também para a gente conversar um pouquinho, né? Sim. Eu vi o nome da sua esposa aqui, Eclésia, né? Isso. Ele já é forte. Eclésia. Eu já vi alguma coisa, não sei se é TikTok ou Kawaii aqui, o sobrenome que ela colocou. Me fale, leia aí como é que... Eu acho que é no TikTok. Não, ela colocou, tem um sobrenome aqui. É Kaká. No TikTok. Não, aqui é no Facebook mesmo. Deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho. Kawane, né? Kawane. Eclésia Kawane. Isso. Os pais abençoaram ela mesmo com nome, né? Amém, louvado seja o nome do Senhor. Na realidade, as portas do programa Caminhando com Jesus estão abertas, né? Obrigado. A todos quantos, e a gente se sente honrado por Deus, porque Ele nos trouxe esses 3 dias, né? A nossa irmã Elane, nosso irmão Heraldo, e agora o Senhor, e eu penso que ainda através de vocês outros muitos virão. Amém. Em nome de Jesus. Meus amados, Deus abençoe, shalom, shalom a todos, a paz do Senhor, tenha uma linda noite de sono, um final de semana abençoado. Muito obrigado por sua participação. Se Jesus não voltar até então, nós estaremos aqui com o programa Caminhando com Jesus, na segunda-feira, para mais um programa, para mais uma semana. Entendemos que na segunda-feira estará conosco aqui o nosso nobre pastor Rodrigo Gonzaga, já de volta conosco no programa Caminhando com Jesus, e na terça-feira o pastor Washington Aragão. Amém? Fique ligado, Deus está trabalhando, fazendo coisa extraordinária por intermédio desta ferramenta, deste veículo chamado programa Caminhando com Jesus. Fique atento sobre uma coisa: Jesus prometeu voltar para buscar o seu povo, e isso acontecerá